incumbe ao Supremo Tribunal Federal, no desempenho de suas altas funções institucionais e como garantidor da intangibilidade da ordem constitucional, o grave compromisso que lhe foi soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte de velar pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir condutas governamentais abusivas, de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis, expostos a injustas perseguições e a práticas discriminatórias inaceitáveis, de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos do poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e de suas autoridades, que tanto deformam o significado democrático da própria lei fundamental da República. Se o Congresso se instala, se o governo se instala com as locuções, como o discurso do presidente Juscelino e a sua fala à nação naquele dia 21 de abril, era fundamental que o Supremo, que não teria como exercer, como usar o microfone para as falas públicas, era natural e era importante que o Supremo desse uma prova de presença e de trabalho já no primeiro dia, realizando uma sessão, que corresponde às sessões hoje de abertura do ano judiciário. Quando você inaugura uma capital e ao mesmo tempo começa a atividade do Supremo nela, você está dizendo que não é só uma obra do Executivo que é entregue ao país como presente, mas que aquilo é um projeto de país. Havia um projeto de país e esse projeto de país incluía democracia e separação de poderes. Isso explica por que se fez uma sessão do Supremo logo na inauguração de Brasília. O arquiteto Niemeyer não tinha uma formação jurídica. Ele era um pensador político vigoroso e era um artista insuperável, o mundo todo reconhece. Não tinha uma formação jurídica, mas o projeto, isso se deve a ele tanto quanto a Lúcio Costa. O projeto da Praça dos Três Poderes, ele se inspira na Constituição do Brasil, que diz isso desde 1891. A Constituição do Brasil fala claramente na coexistência independente e harmônica entre três poderes e resolveu-se aí retratar isso naquela praça. A topografia aí tem um sentido muito elevado de esclarecimento, de colocação das coisas. Veja, nem mesmo na capital do nosso modelo, que são os Estados Unidos da América, nem mesmo ali as coisas se situam topograficamente tão bem. O Poder Judiciário, o Poder Executivo, que é o Palácio do Planalto, e o Poder Legislativo, que é a Câmara e o Senado Federal. Eles três juntos compõem um triângulo. Se fizesse uma linha imaginária, eu desenharia um triângulo entre os três palácios, entre as três casas. É importante perceber que toda a criação de Brasília foi um transplante, ao mesmo tempo traumático e inovador.
O mais tradicionalista dos poderes foi, de repente, arrancado do Rio de Janeiro, onde estava, e colocado no Planalto Central, num prédio moderno. O Palácio do Planalto e o Palácio do Supremo, eles têm um desenho muito similar, embora de formas diferentes. Então, o Supremo é um quadrado e o Palácio do Planalto é um retângulo. O Palácio do Planalto tem o que para nós é o subsolo, para eles aflora, você vê quando passa essa parte embaixo. No Supremo, nós temos uma plataforma elevada e para baixo um tipo subsolo. E a outra coisa é que as colunas são diferentes, elas são invertidas. Tem uma ideia de deixar o palácio flutuar. É como se ele flutuasse dentro da praça, porque a praça ela adentra muito mais do prédio do Supremo do que no do Palácio do Planalto, né? Bom, sendo que os outros poderes mudaram logo, até antes, né, de 21 de abril de 60, ter os três poderes funcionando em Brasília, o poder executivo, o poder legislativo, era essencial que o poder judiciário também estivesse funcionando aqui em Brasília. Algumas unidades do governo demoraram muito para chegar aqui. O Itamaraty, por exemplo, demorou alguns anos até chegar aqui, né? Então era essencial que os três poderes estivessem funcionando aqui em Brasília. Brasília foi um evento único na história do Brasil e naquela época foi um momento único na história mundial. Recordar é emocionante para qualquer pioneiro. Lógico que durante esses 60 anos de Brasília, o Palácio sofreu desgastes de intempéries, né, do próprio tempo, e com isso nossas estruturas das fachadas começaram a corroer, o alumínio começou a sofrer danos. Ao contrário do Palácio do Planalto, que trocou as esquadrias, o Supremo Tribunal Federal foi orientado a recuperar as esquadrias para manter a mancha histórica, a pegada histórica, e com isso nós estamos hoje fazendo uma obra de restauração das esquadrias. Já temos o projeto do museu para o Supremo Tribunal Federal, de forma que a gente está transformando o subsolo, que era uma área menos nobre do palácio, vamos dizer assim, numa área nobre, criando um museu que vai estar interligado com a praça diretamente por meio do café. E a gente espera que seja realmente realizado e que isso venha contribuir para o enobrecimento e para a popularização do prédio do Supremo Tribunal, para que haja uma interação sociedade e justiça, né? Aqui começa a galeria dos presidentes, Barros Barreto, Lafayette Andrade. Lafayette Andrade do Rio de Janeiro, na época do Rio de Janeiro. Ribeiro da Costa também, muito interessante. A presidência dele foi Oswaldo Trigueiro. Aqui eu comecei a prestar serviço ao tribunal com o ministro Oswaldo Trigueiro. O ministro Eloy da Rocha foi ele que assinou a minha carteira funcional com fé pública em todo o território nacional. Eu ingressei na Universidade de Brasília em 1973 e tive o privilégio de ser aluno de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Realmente isso é uma bênção. O que eu me lembro em relação ao Supremo era o convívio próximo com ministros que moravam na 114 Sul, a quadra nobre de Brasília. Então, nós estávamos no meio da nobreza do judiciário. A nossa convivência com os ministros era muito grande. Nós, servidores, mesmo porque nós éramos apenas uns 200 servidores inicialmente aqui no Supremo, nós éramos
mais ou menos 200 servidores. E a gente se conhecia, era uma família, nós éramos uma família. Olha, a sociedade estava em efervescência, né? Foi um período de muito tumulto social, né? E todos sabem, foi o período de 64, 68, houve um recrudescimento dessa situação com a edição do Ato Institucional número 5, né? Houve cassação de ministro do Supremo, né? E isso foi muito grave, né? Com o Ato Institucional número 5, né, que foi o golpe dentro do golpe, fechou o Congresso, cassou mandatos de parlamentares, enfim, prefeitos, governadores, enfim, mandatos eletivos, e iniciou-se uma fase dificílima, inclusive com a suspensão do habeas corpus. Foram traumas, e até porque o Supremo tomou, assim, algumas decisões que havia entre conflitos de um rumo sobre a ótica castrense e uma visão sobre a ótica oposta a isso. Então foi um período dificílimo que o Supremo teve que enfrentar, porque logo depois, sem nenhuma explicação, sem nenhum inquérito, sem nada, 3 ministros do Supremo, né, da maior dignidade, Hermes Lima, Vitor Nunes Leal, que dá nome à Biblioteca do Supremo. Olha que curioso, nós estamos na Biblioteca do Supremo sob o símbolo de Vitor Nunes Leal cassado direitos políticos e arrancado do Supremo. E Evandro Lins e Silva, que era o mais novo na corte. Sem nenhuma explicação, aposentados compulsoriamente, o decreto ainda cassou os direitos políticos por 10 anos, foram cassadas as medalhas, condecorações que os ministros tinham recebido, imagina. Eu era responsável para a taquigrafia, né, liberar o áudio para a taquigrafia, degravar isso. Né? Ninguém tinha acesso a essas gravações. Havia até umas sessões secretas. Sessões secretas, eram secretas. Às vezes a gente estava lá em sessão, de repente o presidente convertia a sessão secreta. Havia um pedido de expulsão de 2 padres, né, francês e um italiano, Miracapillo e Guriot. Quando o ministro Aleomar Balieiro ainda estava na ativa, vamos dizer assim. E o processo de expulsão desses padres passou pela presidência da República, na época era o presidente Figueiredo. A presidência da República disponibilizou 2 agentes da Polícia Federal para acompanhar o processo no Supremo. E esses 2 agentes ficaram na minha volta, dentro da minha sala aqui no plenário. O padre estava perdendo de 4-0 até chegar ao ministro Aleomar Balieiro, que ele sofria de apneia, né? Ele cochilava no plenário, tirava lá um momentinho de relaxamento. E ele, quando o presidente chamou para votar, o ministro Balieiro, ele bateu na mesa, como vota o ministro Balieiro? Aí ele acordou e quando começou a votar, ele virou a votação. Os padres que estavam perdendo de 4-0 passou a ganhar, né? E virou. Né? Quando os agentes estavam acompanhando esse julgamento dos padres, Miracapillo e Guriot, toda hora ele pegava o meu telefone e ligava para o Planalto. Olha, chefe, até eles chamavam o presidente da República, chefe. De repente virou a votação, eles ligavam para o Planalto dizendo, olha, chefe, estamos perdendo.
ainda que houvesse pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, eu acho que o Supremo Tribunal Federal sempre se portou muito bem em relação da defesa da democracia. E isso evoluiu paulatinamente até a abertura política. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Bem, era um momento político muito importante. Muito importante, tendo em vista a circunstância de ser constituinte. De outra parte, era, digamos, a concretização do processo de transição do regime militar. Dizia um colega nosso que circulavam na Constituinte desde a tanga até a toga. Ou seja, nós tivemos uma participação imensa de população, de representações, de interesses, etc., tentando obter, digamos, resultados dentro da Assembleia Constituinte. Foi importante, deu um processo democrático muito forte. O comando da Assembleia pelo Dr. Ulisses Guimarães foi de uma eficácia extraordinária, ou seja, ele foi o grande personagem de fixação e de realização daquela obra. Foi uma conquista não apenas dos constituintes, foi da sociedade brasileira. A eleição de 1986 chamou a atenção da sociedade para a eleição de constituintes e não de legisladores infraconstitucionais, quer dizer, que fariam as leis abaixo e a partir da Constituição. Mas essa discussão sobre o que era uma Constituição e a importância de uma Constituição para o Brasil se deu exatamente nas eleições de 86 e, portanto, foi uma conquista da sociedade brasileira e muito importante para a sociedade brasileira, claro. É uma Constituição que tem como característica, eu diria, a possibilidade de amplo acesso ao Poder Judiciário. Ela não só criou inúmeros direitos, como criou um Ministério Público mais forte e um Judiciário dotado efetivamente de independência, de autonomia financeira, de autonomia administrativa, como, em relação ao próprio Supremo, previu um conjunto amplo de ações diretas que permitem provocar a jurisdição constitucional do Supremo, e ela também tem por singularidade o fato de que, pelo artigo 103, um amplo elenco de pessoas e de entidades podem propor ação perante o Supremo, ter direito de propositura. Então, ela é uma Constituição que tem um longo elenco de direitos e que, de certa forma, facilitou o acesso ao Judiciário em geral e ao Supremo Tribunal Federal em particular. TV Justiça, que estará voltada à realização em si de um serviço público, à divulgação até mesmo pedagógica do que ocorre no dia a dia desse setor da administração pública, importantíssimo para todos, que é o judiciário. E importantíssimo porque, como costumo dizer, a última trincheira do cidadão é justamente o judiciário.
Nós iniciamos do zero, né? Nós iniciamos do zero com apenas 3 câmerazinhas fixas no plenário, só sessão plenária, né? As turmas e os CNJ e Conselho, Conselho Nacional de Justiça, né? E o Mercosul, nós, mesmo funcionando no âmbito do tribunal, mas nós não tinha aquela obrigatoriedade de fazer as filmagens, né? Não só eu, mas a minha equipe aqui dentro trabalhou muito para ver realmente a Suprema Corte funcionando, vamos dizer assim. Os julgamentos do que o Supremo Tribunal Federal profere têm um impacto muito forte naquele período em que ele vive. O que eu acho é que o Supremo tem sido bem contemporâneo com os problemas do Brasil. Então, cada caso de repercussão tem repercussão para atender determinadas questões que são suscitadas no Supremo no seu tempo. A proibição tout-court da pesquisa, no presente caso, significa fechar os olhos para o desenvolvimento científico e para os eventuais benefícios que dele podem advir. Enquanto o embrião destruído não cria qualquer valor positivo, um embrião que não possa mais ser salvo e que seja sacrificado para fins de pesquisa pode contribuir consideravelmente para a futura cura de doenças graves. Quem renuncia a esta possibilidade não serve à vida, mas a lesiona. Quando a Constituição, no artigo 231, parágrafo 1º, estabeleceu que são as terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente, na verdade o Constituinte tirou uma fotografia da situação. Nada mais nocivo, nada mais perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão. Pois o pensamento, senhor presidente, o pensamento há de ser livre, permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre. Naqueles casos em que a discriminação é tão flagrante, a exclusão é tão absoluta, que o judiciário não tem outra alternativa senão ele próprio desenhar medidas de ação afirmativa. Se tornando membro do poder, a face visível do Estado, a encarnação do poder público, tem que ter respeitabilidade. A sacralidade está na decisão da mulher gestante de ir querendo interromper esse tipo de gravidez, que já tem um encontro marcado, indesviável, com a morte. Eu acho que é sempre apropriado perguntar na humanidade plural quem é o diferente. E quem disse que quem marcou que era o diferente é o que está certo, se é que há certezas na vida? O poder judiciário é um poder de Estado,
uma instituição essencial ao funcionamento regular do Estado Democrático de Direito. É o maior garantidor da paz social e da efetividade dos direitos fundamentais das pessoas. Nesse momento delicado de fragilidade humana, o Judiciário deve, mais do que nunca, estar em funcionamento. Mais do que nunca estaremos em funcionamento para oferecer o amparo institucional necessário a toda a sociedade brasileira. Assim como os médicos e enfermeiros e todos aqueles que atuam em hospitais, nós também, aqueles que trabalham nos hospitais, do faxineiro do hospital ao médico, ao diretor clínico do hospital, todos eles operam na fronteira da proteção da vida e da saúde. Nós, integrantes do Poder Judiciário, e aqui o Supremo Tribunal Federal, os ministros de tribunais superiores, os magistrados servidores e colaboradores também atuam em uma fronteira, qual seja a fronteira da garantia dos direitos fundamentais, dos direitos mais básicos da pessoa humana. Portanto, o sistema judicial não e jamais será paralisado. Aliás, nem no Estado Novo foi paralisado. Nós não podemos e não deixaremos ao desamparo milhões de brasileiros que precisam da atuação do Judiciário. Até então era normal, era tranquilo os ministros virem para o tribunal, se reunirem e a sessão de julgamento acontecer. Com todo esse cenário que a gente está vivendo por conta da pandemia, criou-se essa impossibilidade dos ministros, né, ou essa dificuldade dos ministros, das pessoas em geral, virem até o tribunal. O prédio, toda a estrutura principal do tribunal tem 60 anos e no momento também de se enquadrar no século XXI dentro da inovação tecnológica, dentro da adoção de ferramentas que estão impactando a capacidade de produção do tribunal positivamente. A gente já fez algumas videoconferências em processos individuais, já fez algumas videoconferências em audiência pública e agora isso finalizou com a videoconferência das sessões de julgamento, que é o marco principal, que é o produto principal do tribunal, a atividade fim do tribunal. E aí, o que antes não tinha uma pressão para que acontecesse, passou a ser algo importante, né, que ajudaria o tribunal a não parar, né? Eu acho que o grande desafio era esse, assim, como fazer o tribunal continuar funcionando normalmente, ou o mais próximo possível do normal, nesse cenário todo. E aí foi lançado esse desafio da gente tentar viabilizar as sessões de julgamento em algum meio virtual, né, em algum meio eletrônico. A relevância maior, eu acho que é a transparência e a continuidade do trabalho do judiciário. Essa situação toda acelerou o processo para se usar a tecnologia da videoconferência. E o resultado disso tem sido fantástico. É muito interessante ver que o órgão consegue amadurecer e avançar no meio tecnológico e, ao mesmo tempo, trazer, né, aquelas coisas que são importantes para o contexto dele ali, de julgamento de processo. E isso é bem legal. Por ser uma instituição mais conservadora, digamos assim, né, as mudanças têm que vir de forma muito bem pensada, de forma muito bem planejada, de forma muito bem colocada, porque quando ela é feita dessa forma, ela consegue se encaixar na estrutura tradicionalista que é a do Supremo Tribunal Federal e fica. Então, o plenário virtual veio adaptando-se ao tribunal e o tribunal se adaptando um pouco a ele. Agora, as sessões por videoconferência também foi muito bem planejado e testado com antecedência, porque nós sabemos do impacto disso na sociedade. Nós comparamos com outras instituições que estão fazendo por videoconferência e as repercussões são muito maiores quando o Supremo adota do que quando outras instituições adotam. Neste momento, realizamos a primeira sessão plenária por videoconferência do Supremo Tribunal Federal, quiçá a primeira de uma corte constitucional no mundo. Um feito que ficará marcado
na história desta instituição centenária. Uma história de crescimento desde a sua criação. Veja bem, se falamos do Supremo Tribunal Federal e não do seu antecessor no Império, chamado Supremo Tribunal de Justiça, mas se falamos daquele que foi fundado na República para suceder ao Tribunal Máximo do Império do Brasil. A sua história é de crescimento, não só pela absorção de poderes na sua vida, na sua evolução como instituição, trabalhando pela liderança da Justiça do Brasil, mas nos próprios textos constitucionais. Ou seja, a história do Supremo é uma história de crescimento à luz do texto constitucional, que de 1891 a 1988, a 2004, se ouso dizê-lo, né, só fez deixar mais clara a supremacia do tribunal na regência de um sistema judiciário que é em si mesmo um modelo de exercício do poder em benefício do primado da Constituição. Nosso Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, eu acho que é um bom exemplo de um Supremo Tribunal nas repúblicas, né? Porque nos países onde tem parlamentarismo ou tem algum outro sistema, a Corte Máxima é um pouco diferente do Supremo brasileiro e do Supremo americano, né? Mas eu acho que dentro dos sistemas que são repúblicas, com os 3 poderes e separação dos poderes, etc., eu acho que o nosso Supremo é um bom exemplo. A figura da própria imagem da deusa da justiça que está na Praça dos 3 Poderes, né? O Supremo é o equilíbrio das relações conflituosas. O Supremo, ele enxerga, apesar da venda, mas enxerga do ponto de vista jurídico. Eu não me atrevo a personificar o Supremo. Eu acho que o Supremo é uma instituição, não uma pessoa. Quando, por alguma razão, o Legislativo ou não pode ou não quer aprovar alguma coisa, o Supremo entra e toma uma decisão. O poder do Supremo vem da confiança que a população tem nele e na crença socialmente difundida de que ele defende a Constituição. O Supremo não tem tanques, o Supremo não tem dinheiro, o Supremo tem a sua imagem. Essa imagem, naturalmente, tem que ser defendida por parte do Supremo e ela é defendida quando o Supremo assume essa independência com coragem e mantém essa mesma independência na defesa dos direitos fundamentais. Eu acho que esse momento revela que o Supremo é muito importante para o país, não apenas para ficar resolvendo questões pontuais em casos concretos, mas para resolver realmente conflitos e problemas que têm impacto no dia a dia das pessoas de forma mais abrangente, ou seja, o que está sendo decidido, as coisas que estão sendo decididas nas sessões de hoje, por exemplo, tem um impacto direto em como será dado o tratamento à saúde, à vida das pessoas de um modo geral. Então, nos próximos 60 anos, eu acho que o que se terá é um maior amadurecimento da população no que diz respeito ao conceito que elas têm em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao significado, à importância da Corte. É isso que eu acho que nos próximos 60 anos vai ficar mais solidificado na população. As pessoas vão definitivamente saber
qual é o papel do Supremo Tribunal Federal na República. A Constituição sempre será o nosso guia e o caminho para a construção de uma sociedade mais justa, solidária, pacífica e fraterna nos objetivos que estão dispostos lá no artigo 3º da nossa Constituição Federal.